Então, seguindo aí nossa sequência de resolução de problemas de física, aí voltado ao Enem, temos essa questão que caiu no Enem 2019, questão de física, parte de mecânica, né? Originalmente a questão não aparecia essa figura aqui, né? Que a gente colocou essa figura para enriquecer mais aqui a solução do problema. Então o enunciado diz o seguinte: em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar meio segundo, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravitacional seja 10 metros por segundo ao quadrado e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. Aí agora ele pergunta: a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Né? E aí tem as alternativas. Né? Então foi dado na questão a massa do tijolo, a altura em que ele se encontra em relação ao capacete e o tempo de impacto, né, ao colidir com o capacete, que é o meio segundo, e a aceleração da gravidade. Então, aqui o diagrama, a gente vai começar dizendo que o tijolo ele vai partir inicialmente do repouso. A velocidade inicial do tijolo é zero. Né? Então ele começa a entrar em queda livre, vai ganhando energia cinética, né? Porque à medida que ele entra em queda livre, a energia potencial diminui. Né? Então ele ganha energia cinética, vai aumentando a velocidade. Quando ele estiver na iminência de colidir com o capacete, ele vai ter uma velocidade que eu vou chamar de VI. Né? Uma velocidade bem que de VI. E aí quando ele colide com o capacete, meio segundo depois, a componente vertical da velocidade se anula. Então, para a gente determinar o VI em função da altura, né, e da massa do tijolo, vamos dizer que a massa dele é M, vamos primeiro ver como é que essas grandezas se relacionam, né, algebricamente. E depois, no final, a gente substitui os números. Então, a gente sabe que a energia potencial que o tijolo tem aqui na posição de repouso, a gente calcula massa, gravidade vezes a altura. Né? Lembrando que a altura é em referência aqui, né? O nível de referência aqui vai ser a altura do pedreiro, aqui, né? Até o solo. Né? Então, quando o corpo, o tijolo estiver ali próximo do capacete, a altura é nula e a energia potencial é zero. Portanto, ela será convertida em energia cinética. 1/2 da massa vezes velocidade VI ao quadrado, ou seja, que isso aqui é a energia cinética. E aí a gente iguala a energia potencial com a cinética, simplifica aqui as massas. A gente vai ter que a velocidade inicial, a velocidade VI ao quadrado é igual a dobro da gravidade vezes a altura, portanto, esse VI é a raiz quadrada de 2GH. Então, quando o tijolo chega ali próximo ao capacete com essa velocidade aqui, o dobro da altura vezes a gravidade, aí ele colide o tijolo colide com o capacete, né, e a velocidade se anula. Portanto, ele deve sofrer um impulso, né, esse tijolo do capacete. Pela terceira lei de Newton, ele também aplica um impulso no capacete. Essa força impulsiva é o que ele está querendo para depois descobrir o número de tijolo equivalente, né, para essa força impulsiva. Então, vamos aqui agora usar a grandeza chamada quantidade de movimento, ou momento linear. Né? A quantidade de movimento a gente sabe que é definido como sendo a massa do corpo vezes a velocidade. No caso aqui, para a velocidade VI,
a quantidade de movimento QI vai ser igual à massa do tijolo vezes a velocidade VI. Velocidade VI. Né? Agora, vamos calcular o impulso. Né? O impulso, o valor médio do impulso vai ser igual à variação da quantidade de movimento, né? Só que vetorialmente, escreve assim, né? O impulso é a variação da quantidade de movimento, que vai ser igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Agora, veja. Quando o tijolo colide com o capacete, após algum intervalo de tempo, ele entra em repouso. Né? Portanto, a quantidade de movimento final ela vai se anular. Né? E aí nós vamos ficar com o seguinte resultado. O impulso é igual a menos a quantidade de movimento QI. Esse sinal negativo é para dizer que o impulso sofrido pelo tijolo é para cima. Né? É o menos QI, que é igual ao impulso. Portanto, se o tijolo recebe um impulso para cima, significa dizer que ele vai aplicar também um impulso aqui na cabeça do pedreiro para baixo, né? Um impulso aqui, né? E é justamente esse impulso, quando você usa a definição, né, de impulso, né, o módulo do impulso, como sendo a força média, né, esse F barra aqui vai ser força média vezes o tempo de impacto, por causa desse impulso é que você descobre que tem uma força aplicada aí para baixo na cabeça do pedreiro. Né? E a gente vai determinar essa força. Pois bem, então, dessa última relação aqui, que eu vou numerar ela de 1, a gente pode calcular o módulo. Né? Eu vou tirar aqui a setinha, então o módulo do impulso vai ser igual a QI, quantidade de movimento QI. Só que o QI, por sua vez, é a massa vezes a velocidade VI. E nós já tínhamos encontrado uma expressão para VI, né? Vou substituir bem aqui. Vou pegar esse resultado e vou inserir aqui. Então, o impulso vai ser igual a massa raiz quadrada de 2GH. 2GH. Esse aqui é o impulso. E, por sua vez, né, o impulso, a gente sabe que ele é a força média, F barra, vezes o tempo de impacto. Né? No caso da questão, ele deu como sendo meio segundo. Ou ainda, em outras palavras, a gente pode trocar aqui o ΔT para o outro lado, dividindo, né? A força média de impacto ou força impulsiva média, que ele chama aqui na questão, né? Gerada por esse impacto do tijolo, vai ser igual a massa raiz quadrada o dobro da gravidade vezes a altura em que se encontrava o tijolo, dividido pelo tempo de impacto. Bem, essa última equação 2, através dessa equação a gente consegue achar aí a força em Newton, né? Força média. Porque a massa eu conheço, a altura também e o tempo. Né? Vamos só substituir agora os valores. Né? Substituindo os valores, vamos ter força média igual. Vou só repetir a fórmula aqui. M raiz de 2G H delta T. Agora eu vou substituir os valores. Né? De acordo com a questão, a massa é 2,5 kg, a altura é 5 metros, o tempo de impacto é meio segundo e a gravidade é 10. Então só substituir agora, né? Vai ficar 2,5 vezes aí de 2 vezes 10 vezes a altura que é 5 pelo tempo que é meio segundo. 2,5 por meio é 5 vezes, aí fica a raiz quadrada aqui, né? 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 5 é 100 e a raiz de 100 é 10. Então fica 5 vezes 10 é igual a 50 newton. Então a força impulsiva média que o tijolo exerce na cabeça e no capacete do pedreiro é 50 newton. Então isso aqui foi o que nós encontramos.
Aí voltando para a questão, ele pergunta, essa força ela equivale ao peso de quantos tijolos, né? Ora, para eu saber, eu tenho que saber o peso do tijolo primeiro, né? O peso de um tijolo vai ser a massa do tijolo vezes a gravidade, né? Então, o peso de um tijolo, a massa é 2,5 kg, gravidade é 10. Então, o tijolo, 2,5 vezes 10 é 25 newton. Ok. Então, se o peso de um tijolo é 25 newton e se o tijolo exerce uma força no capacete, né, ao colidir, de 50 newton, então essa força média equivale a 2 tijolos, né? Ou seja, 2 vezes 25 é 50. Portanto, a força média ela equivale a 2 ao peso de 2 tijolos, né? Então, você marca a alternativa aí que fala a força impossível gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? 2, né? Letra A é a resposta. Então é isso, pessoal. Até um próximo vídeo.